Nesse caminhar todo, na nossa igreja tem surdos, né? Eles têm 20 surdos lá na nossa igreja, que são mesmo membros, eu acredito que são em torno de uns 10, mas 20 frequentam a nossa igreja. A gente foi um dia tentar conversar com o surdo, porque o nosso filho, ele estava fazendo curso de Libras, né? E a gente começou a conversar e a gente foi tentar se comunicar com o surdo. E aí, a gente falava oi, tudo bem, só. Era o que a gente sabia em Libras, né? E falamos oi, tudo bem pro surdo. E ele veio achando que a gente sabia Libras. E a gente não sabia nada, era só oi, tudo bem mesmo. Não tinha nem sinal ainda. O nosso nome em Libras é um sinal, né? O meu sinal é um T e um A, e o dele é um T no sorrisinho aqui, né? O nosso sinal. E aí, a gente foi tentar falar com esse surdo e a gente não conseguiu falar. E o meu filho também, iniciante, ele estava fazendo curso, mas muito novinho, a gente falou, vamos escrever, né? Vamos fazer escrevendo. Só que a maneira do surdo pensar português é completamente diferente da nossa. Muito surdo não consegue escrever, a gente não entende o que ele escreve, porque a ordem das palavras é completamente diferente. A Marcelene, ela é muito boa, o português dela é muito bom, então é fácil comunicar com ela em escrita. Mas com esse surdo que a gente foi tentar em Jacutinga, foi impossível, eu não consegui falar com ele. E aí eu me dei conta... Em Taubaté, não em Taubaté, que era muita coisa. A gente se deu conta que a gente precisava aprender Libras, porque se a gente encontrasse com um surdo durante o nosso ministério, onde a gente estivesse, a gente ia ter que saber se comunicar. A gente sentiu, e a gente sentiu no coração como deve ser para uma pessoa viver no nosso país, sem se comunicar. É como se colocasse a gente lá na China. E a gente ainda tem a capacidade de aprender a língua, o chinês, porque eles não conseguem aprender a nossa, eles não escutam, né? Então a gente sentiu essa necessidade assim, de precisar. E se a gente fosse no hospital e tivesse um surdo? E no nosso trabalho, se tivesse um surdo, como que a gente ia poder ajudar essas pessoas? E a gente começou a fazer o curso, né, de Libras. A gente pode passar mais um slide. Isso. Aí, depois que a gente começou a fazer o curso de Libras, né, aí a gente foi assumir o Ministério de Teatro na igreja, trabalhando com os moradores de rua, com missões, e a gente assumiu o Ministério de Teatro. Esse aí é no final do ano. A gente fez o teatro, foi uma cantata de Natal, e o teatro foi todo em Libras, Esse foi todo em Libras. A gente pensou em especial para os surdos. Por quê? Na Páscoa a gente fez um teatro bem legal de Páscoa e a gente chamou, mesmo sabendo pouca Libras, a gente chamou os surdos para participar do teatro com a gente. E aí foram 2 surdos, a Tânia e o Lucas. Nossa, eles são maravilhosos em expressão, eles são super capazes, eles são capazes de trabalhar em ministérios. Só que a gente precisa saber Libras, porque a gente precisa se comunicar com eles, né? E a gente chamou eles para trabalhar no teatro da Páscoa. A gente fez uma música do teatro todo em Libras, que foi a ceia de Jesus. Jesus fez que inclusive é o nosso líder lá do ministério, né, o Edu. Ele era Jesus no teatro. A gente aproveitou a oportunidade e colocamos como Jesus fazendo Libras. Então ele fez muito legal. Isso, foi o momento da ceia da Páscoa, né? Jesus fez a ceia para os surdos. E eles amaram, então a gente pensou, no final do ano vamos fazer só em Libras, né? E incluímos os surdos. Então a gente, lá na nossa igreja, tudo que a gente faz tem inclusão de surdos. Sempre tem curso de Libras, sempre tem gente aprendendo. No ministério mesmo, né? São 10 pessoas que a gente estava contando. Por cima são 10 pessoas, 10 intérpretes na nossa igreja, para dar conta de 20 surdos. É um ministério muito pesado. É um ministério difícil, porque tudo que tem na igreja tem que ter intérprete. A gente tem membro que é surdo. Então, tem assembleia, precisa ter intérprete, tem teatro, tem que ter intérprete, tem palestra, tem que ter intérprete, né? Então, e a nossa igreja é grande, né? Ela tem em torno de participantes, mesmo uns 500 membros, 500, 600 membros. Tem muita coisa acontecendo na igreja e sempre tem surdo participando. A gente sempre inclui os surdos, né? E tem EBD, que é só para os surdos, tem uma sala específica de surdos da EBD. Agora a gente está começando a implantar lá o
PGML, que é o Pequeno Grupo Multiplicador. Não sei se aqui vocês têm esse projeto de Pequeno Grupo Multiplicador. É da Convenção Batista, né? Lá a gente está começando a implantar. O dos ouvintes ainda não implantou, mas o dos surdos a gente vai conseguir. Ontem já rolou já o primeiro encontro. Acho que foi ontem que a gente recebeu fotos. Nós estamos na Minas já faz uma semana. E aí a gente recebeu e teve uma adesão bem legal dos surdos da nossa igreja. Sim, pode passar mais um slide, pode falar. Isso, continuando a explicação, esse encontro foi um evento da Junta de Missões que chama Alcance Surdos. Eles mandam um pastor, geralmente surdo, ou um pastor para nos orientar, uma missionária, e ela orienta um trabalho pela cidade. E o objetivo do trabalho é alcançar surdos. Encontrar surdos. Daí encontrar os surdos da cidade. Todo surdo conhece um surdo. Então a gente parte pelo que a gente tem. Tem 5 surdos, a gente tenta multiplicar isso daí e vamos visitar. E nessas visitas a gente encontra de tudo, desde surdos dispostos e só falta uma palavrinha, falar assim, vamos para a igreja. E eles vêm até surdos acorrentados ou com a mão amarrada porque eles querem oralizar os surdos. Então o surdo não era esse foco, é um modo deles comunicar, mas muito ultrapassado. Hoje a língua deles é a sinalização, então ficar fazendo com a boca é cansativo para eles, às vezes não entende a comunicação. E nesse projeto a gente foi alcançando, e daí levam todos lá para a igreja, a gente tem um momento de comunhão, é um projeto bem legal. E essa foto foi o finalzinho, vocês podem ver que tem bastante gente envolvida no projeto e a gente conseguiu criar uma base de surdos bem legal para a gente continuar o trabalho. O carequinha ali é o nosso pastor, a pastor Luciano, uma benção, nosso pastor ali. Isso, acho que pode passar, não sei se tem mais. Aqui é o teatro de Páscoa, esse teatro a gente conseguiu não fazer especialmente para os surdos, mas incluir os surdos, como a Tati estava falando, no projeto. Então, a gente não sabia nada de Libras, só o básico do básico. O professor nosso fazia o Jesus, né? Então ele nos salvou nessa também. E ele nos ajudava e a gente trazia os surdos. Só que os surdos têm uma predisposição muito legal para trabalhar. Às vezes falta um convite só. Falta a gente entender esse mundo deles, entender que é diferente, que é preciso se dedicar para entender a vida, a cultura deles. Mas fazendo isso, trazendo eles para perto, são parceiros, são gente como a gente e eles conseguem dar conta do recado normalmente. Falta só a questão da comunicação, que esse é a grande dificuldade que a gente encontra, essa é a grande barreira. Mas eles amam ver pessoas dispostas a aprender uma nova língua por causa da vida deles. E isso é uma coisa que eles consideram muito. Então o básico que você sabe, eles gostam muito de ver a pessoa tentando falar um oi, um bom dia, e eles têm muito anseio em conhecer mais pessoas. O problema, como eu falei já, é a comunicação. Eu te perguntando para os dois, eles me responderam que tem vontade de conhecer todo mundo, mas esbarra um pouquinho na comunicação. E assim, normal, todo lugar é desse jeito. Nossa igreja tem os 10 intérpretes, mais alguns que entendem um pouquinho, e assim, falta essa disposição, mas a gente luta lá, né? Fica colocando, tentando inculcar isso daí na cabeça dos nossos irmãos lá da igreja para trazer eles para perto, porque não podemos deixar os surdos, por falta de comunicação e uma disposição nossa de aprender, isolados na casa deles, sem comunhão. Então, como a Tati falou, no primeiro encontro nosso a gente foi soletrando cada palavra. Pega, bola, o surdo estava assim, cansado. Imagina a gente falar P-E-G-A-A-B-O-L-A. Não, cansou. Daí a gente viu que a gente precisava fazer. E lá tinha a oportunidade de fazer um curso com um professor que sabe bastante lá e a gente aprendeu, aproveitou. E é muito legal isso daí. Então a gente vem falando disso daí para todos os lugares que a gente vai. Quando a gente tem oportunidade, a gente vai e fala, gente, vamos trazer o surdo. Porque é fácil de saber, se eles não conhecerem Jesus, eles não têm a salvação, assim como nós. Então a salvação precisa chegar neles. E ele aí explicar Jesus, o plano da salvação, a graça, a gente precisa comunicar bem. Não dá para ir falando
ou esperar que eles entendam o que o pastor fala aqui, assim, pela boca, pela oralização, que não vai acontecer. Então a gente precisa buscar essas pessoas para o reino também. E é isso que a gente tenta fazer, porque são vidas. E assim como nós, um dia, Jesus bateu a nossa porta lá, eles também precisam dessa oportunidade. Acho que tem mais só um slide. Legal, esse é o versículo que a gente queria deixar aqui. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A Tati tem uma tradução que ela aprendeu para os surdos, como que é? Como eles enxergarão se não tiver quem sinalize? Como eles vão entender, né? Como eles vão entender Jesus se não tiver quem sinalize para eles? Né? Então é um chamado muito lindo, trabalho comigo com surdos, e eles são capazes, eles são exatamente como nós, eles só têm outra língua. Simplesmente, só isso, eles só têm outra língua. Eles têm uma cultura diferente, porque eles entendem o mundo visualmente, não com o ouvido como a gente, né? Não tem todos os sentidos, mas eles são extremamente capazes e dispostos a fazer. Então, é importante incluir essas pessoas no nosso ministério e buscar os surdos, porque eles precisam de salvação. Amém? Obrigado. Pode ficar aqui. Tá. Isso. Chama também o Rodney e a Marcelene aqui. Nós vamos orar. Também vem a Raquel, que é a nossa intérprete também. Vamos orar. A Cris não está aqui. A Cris não está aqui, que também é a nossa intérprete. E o Joãozinho tem dado apoio para eles, dando o curso para eles se tornarem membros. Vem aqui também, Joãozinho, nós vamos orar. Todos nós. Eles vai tirar a foto aqui da turma. Eles não está. Hoje já não tirou. Muito bem, Ana Paula. Vamos orar, meus irmãos, por esse ministério. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, nós temos ouvido a Tua palavra, porque pessoas nos falaram. Mas, ó Pai, os surdos, eles precisam ser sinalizados a respeito da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque em todo lugar tem pessoas dispostas e fazendo isso. Mas nós sabemos, ó Pai, das limitações, das dificuldades, como qualquer outra língua. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe esse ministério do Everton, a Tati, a Agnes, a Cris, a Raquel e tantos outros. Obrigado pelo Joãozinho também, que tem ensinado esses irmãos que querem se tornar membros da igreja. Abençoe, ó Pai, o trabalho em Taubaté, aqui em Jacutinga e em tantos outros lugares onde há surdos. Nós oramos pedindo a Tua ajuda e agradecendo por esses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós já estamos dividindo as classes também. Não tem. Não tem divisão? Indivisível. Sim, o Jonas também veio aqui falar. Eu só quero apresentar o Matheus, a Aline, a Ana, o Levi, a Maria Estela. Isso. Maria Estela é o pacotinho que está ali, né? Muito bem. Eles são missionários aonde? Vocês lembram?